Cristo chamando, chama por ti e por mim. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Graças a Deus que nós estamos iniciando mais um programa Opção para a Vida, nessa manhã de quarta-feira, hoje 23 de dezembro, antevéspera do Natal. Natal nos fala do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a festa mais bela do nosso calendário, porque Natal fala de luz, Natal fala de paz, Jesus é a nossa paz. Natal fala de alegria, de cântico, de louvor, de ações de graças, pela passagem do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de tudo, eu quero lembrar a todos o nosso musical natalino, nessa sexta-feira, às 19h30. Você que desejar participar, deve fazer o seu agendamento ainda hoje. Nesta manhã, vamos ter a oportunidade de ouvir o reverendo Jeremias e Hernandes Dias Lopes, falando sobre dois assuntos muito importantes para os líderes e pastores. No primeiro bloco, ele estará falando sobre conflitos na liderança. E no segundo bloco, ele está falando sobre lutas de um pastorado. Gente boa! Sala de prosa. Um papo bom sobre a Bíblia e a vida. A Bíblia nos ensinando, a graça de Deus nos conduzindo. A nossa conversa de hoje ainda é nessa linha de lidar com a igreja. Conflitos na liderança. Temos ainda aqui para participar conosco essa substância, o reverendo. Seu nome? Milton Ribeiro. Qual igreja? Jardim de Oração, lá de Santos. CPF, senha do banco. E o mestre Hernando? Vai embora não, hein? Nós voltamos em 1 minuto. Conflitos na igreja. Pau quebra, hein, menino? Pau quebra. Ou não, lá é tudo assim. Gerê. Anjos cantando. Não. Onde tem gente, tem pecado, tem dilema, tem luta. Mas o princípio primeiro é que a gente tem que saber que a igreja tem dono. É esse. E não é o pastor. E não é o pastor. E não é os líderes. Não são os líderes. Não são os líderes. Nem as donas fulana. Não, também não. A igreja tem dono. A hora que isso entrar no coração, as coisas começam. Todo mundo ali serve ao dono. Amém. Outra coisa importante, eu acho que na solução de conflitos e tensões, é respeitar as diferenças e peculiaridades das pessoas. Porque tem muita gente diferente, né, menina? Tem muito. E outra coisa, cada cabeça unidade não significa uniformidade. Há espaço para você, em questões secundárias, pensar diferente do irmão. Roupa. Estilo. Estilo, terno, gravata, Pronto. Floral, riscado. Pronto. Ei, Quadriculada. Quadriculada. Sustância, menina. Bonina. Então, acho que quando as pessoas querem formatar o outro do seu jeito, não tem que ser igual a mim, tem que rezar na minha cartilha, tem que pensar como eu penso. Se não tiver do jeito que eu acho, ele não é crente, ele não é fiel. acho que a unidade tem cria um problema. nessas coisas secundárias, acessórias. Agora, A única verdade coisa, não a pode verdade negociar. bíblica, Na palavra de os Deus. princípios, Aí não tem as doutrinas aí, E tem, aí, sem por discussão. exemplo, você lidera uma equipe. Se a sua equipe não andar com você, então complicado. aí não dá, gente boa. Não dá, é Há complicado, conflitos. é complicado. Isso não significa que os cooperadores, os auxiliares não podem ter opinião. Eles devem ter opinião. Para enriquecer, Para inclusive. enriquecer. Agora, como é que o líder da igreja, o líder da equipe pastoral toma uma decisão E o e um povo não pastor segue. auxiliar sai e faz o contrário? Aliás, me dá uma palhinha essa questão do pastor auxiliar. Porque pastor auxiliar, eu acho que a pessoa precisa ter vocação,
para isso e ela precisa entender uma coisa. Ela não pode bater cabeça com o pastor da igreja. Não, é auxiliar. É auxiliar. Se ele discorda do pastor, que ele vá lá em particular e fala, olha, pastor, eu acho que esse assunto assim e tal, discute. Se ele continua discordando, então está na hora de ele, com muita honra, pedir para sair. Muita honra, essa Agora, é boa. Agora, trabalhar nos bastidores, politicagem, minar o pastor, é uma coisa muito ruim. Tanta verdade E é que... pecado, né, irmão? Porque está desobedecendo o Senhor. O homem te trouxe para auxiliar. Você está... Minando. Não pode. Tanta verdade que, no caso nosso, que somos presbiterianos, o pastor auxiliar, ele é convidado e dispensado, claro, com aprovação administrativa do conselho, mas quem define é o titular. Entendeu? O titular também não pode, seja no ambiente presbiteriano ou em qualquer denominação, oprimir o auxiliar de tal maneira que não possibilite novas gerações florescerem. Aqui tem uma coisa fundamental, porque você e eu conhecemos, e a vida aí mostra, que às vezes a pessoa que está na liderança, ela é liderança rolha. Né? Usando... o gás vai sair, menino. Usando a linguagem lá do Juan Carlos Ortiz, rolha. Tem gente que é rolha. O cara tem uma aptidão, bota uma rolha. O outro começa a deslanchar, bota uma rolha. Então, ele sufoca. Não deixa florescer. Por quê? Porque ele é inseguro. Ele não permite que outras pessoas floresçam sob a liderança dele. Então, isso gera muitas tensões, conflitos. Ou, às vezes o cara acha que a igreja é feita de gente boba, que não está vendo, e que os outros não estão vendo a tensão, às vezes, na liderança pastoral ou na liderança geral da igreja. Verdade. E conflitos lá entre líderes que querem que o ministério dele seja maior do que o de cá, ou que a célula dele é melhor do que a de cá. Como é que lida com isso? Sabe, o meu maior sofrimento nesses anos aí é acontece quando um líder que você ama, que você admira, e outro que você ama e admira, quando eles começam a se bater, você não sabe para onde corre. Você como pastor, você ama os dois, você acredita nos dois, né? Eu acho que entra aqui aquela passagem quando Paulo, lá aos Filipenses, capítulo 4, sobre Evode e Sintique. Ele só fala bem das duas. As duas são isso, as duas se esforçaram comigo no Evangelho e tal. E ele está sofrendo vendo que as duas pensem concordemente no Senhor, entendeu? Já passou por isso, Reves? Já passei. Já passou, Reves? Muitas vezes. Porque às vezes a pessoa acha que o que ele faz na igreja é mais importante do que todo mundo faz. Então, aí tem o ar da soberba. E às vezes a gente percebe, o pastor sofre muitas vezes, hein, Varão? Muitas pressões. Dá 3 sugestões para ajudar a resolver conflitos. Primeiramente... Eu estou só pedindo 3 e pedi 4. Ou 2. Eu acho que primeiramente é ter postura de humildade. Por exemplo, Paulo, para mim, usa o texto mais robusto da cristologia para tratar de conflitos na igreja. Quando ele diz, Filipenses, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que Jesus Cristo fez? Sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Se esvaziou, se tornou servo, lavou os pés daqueles homens complicados e se humilhou até a morte. Amém. Morte de cruz. Humildade. Humildade. Reverendo. Diga, Besso. Não, ele falou um, o senhor falou um. Para resolver conflito, eu acho que a humildade a Bíblia fala muito sobre esse princípio. É difícil a gente... Humildade, como alguém já disse, não é deixar de reconhecer os seus pontos fortes, mas reconhecer os seus pontos fracos. Então, quando no embate com as pessoas, seria muito bom você saber ouvir e reconhecer que você está errado e tal. Isso desfaz muitos problemas. Então, gente boa, não deixar para lá. Tem um conflito, muitas vezes o pastor tem que liderar. Diz lá, o servo do Senhor não vive a contender. Deve ser brando para com todos, persuadindo aqueles que estão fazendo mal, para que venha o quebrantamento. Verdade. Então, às vezes, é isso que o pastor tem que fazer, varão. Você tem que ir lá conversar com a turma. Eu acho que o pastor é um construtor de pontes. Né? O meu estava colocando agora há pouco a questão de quando 2 membros da igreja entram em conflito.
Evódio Sintik. É o Evódio Sintik. Tomar partido é complicado, né? Mas ele pode ser essa ponte de ser pacificador. Pacificador. Em vez de inflamar os ânimos, ser um pombo-correio que leva e traz. E nem usar o púlpito e nem usar para bater nos outros. Não, porque existe uma técnica fora da igreja, que às vezes a gente importa para dentro da igreja, é a liderança por conflitos. Você se torna líder, mas eis que você não deixa esse aqui se aliar a esse, porque os dois juntos vão me derrubar. Então eu sempre deixo uma pontinha de ciúme entre um e outro, e vou levando, e estou sempre lá, eu gosto de todo mundo, mas um tem coisa com esse, com aquele. Mas está fora da Escritura. Não, isso não tem nada a ver com a Bíblia, mas no mundo existe aí. Existe muito. A liderança por conflito é uma técnica. Há um aspecto muito importante nesse sentido, é o seguinte, e a gente vê isso, é política de bastidor. Ou para se manter no pastor, ou para se manter no pastorado, ou para tirar o pastorado, tirar o pastor. Então, os servos de Deus precisam viver na luz e agir na luz, com transparência, com amor, com respeito. Se precisar confrontar, confronte, mas confronte em amor, com a verdade e amor. Porque essa trama de bastidor, esse negócio de fazer as coisas na sorrelfa, nos bastidores. Nos bastidores, no escondido. É triste. A Escritura recomenda constantemente: todos os vossos atos sejam feitos com amor. Todos os nossos atos, eu vos dei o exemplo para que servais uns aos outros. Uma das maneiras de servir na igreja é ajudando esse povo a voltar a andar aberto. Eu quero enfatizar, a hora que você falou esse texto, uma coisa que para mim foi uma grande descoberta há 10 anos atrás, vou repetir, a questão do amor na Bíblia. Amor é além de sentimento. É agir. Ação. Os atos feitos com amor. Então, porque se você for esperar ter sentimento positivo para fazer o bem, você vai fazer... Algumas pessoas nunca receberão. Nunca receberão. E você muitas vezes vai fazer para quem não merece, porque você gosta da pessoa. Não é? Então a gente tem que lembrar na Bíblia, amor é mais do que sentimento. Também sentimento. Também sentimento. Mas vai para além do sentimento. E também pregar com amor, sobre esses temas, porque a palavra de Deus vai curar o rebanho. Posso dar uma paulada, como você disse? Mark Lloyd Jones, numa das suas obras, disse que o pastor resolve 50% dos conflitos na igreja no púlpito, expondo a palavra. Porque a palavra traz cura, a palavra de Deus é o remédio. Fonte de vida. Fonte de vida. Então, refrigera, revigora a alma. No momento em que o pastor se dedica a expor as Escrituras, ele traz à tona ali o diagnóstico e também o remédio da cura. Parêntese, 2020, Congresso Pregação Transformadora, você já vai pondo aí na cabeça. É agosto de 2020. Você vai saber mais, mas vai pondo aí na sua agenda. Agosto de 2020. Vai ajudar. Outra coisa, orar pela igreja. Orar pelos que estão em conflitos. Porque é Deus que traz o quebrantamento, é Deus que traz a vida. É o Espírito de Deus quem sara a igreja. Verdade. Só na base do argumento e da discussão das ideias não resolve. E Deus surpreende a gente. Amém. Surpreende, porque às vezes a gente está orando e tal. Acho que não vai ter jeito. Pensa que faz parte só da liturgia, mas quando menos espera as coisas acontecem, você fica boquiaberto. Eu sei que há casais em conflitos, filhos em conflitos, pais em conflitos, pastores em conflitos com sua liderança e líderes em conflitos com seus pastores. Vamos orar? Senhor Jesus, nosso amado Salvador e Senhor da igreja, dono da igreja e cabeça da igreja, compadece-te de nós, quebranta o nosso coração. Amém, Senhor. Enche-nos de humildade no trato uns com os outros. Amém. Enche-nos de amor no trato uns com os outros. E permite que agora mesmo alguém cuja alma está tão atribulada, achando que essa situação não se resolverá, clamamos o Senhor por um fato novo. Amém. Que leve a bom termo essa jornada do teu servo e de tua serva, em nome de Jesus. Amém. 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 Sala de prosa, impulsionando sua vida. Um oferecimento da Luz para o Caminho, uma agência missionária
a serviço do Reino de Deus. E da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Pensa numa sustância, varão. Benção pura. Boa. Ó, visite-nos aí na 8ª Igreja e siga-nos nas redes sociais. E quando você cansar de comer pão de queijo, vai comer um peixe lá em Santos, no Jardim de Oração. Boa. Um abraço, gente boa. Jesus que abençoe mais e mais. Grande abraço. Deus abençoe sua vida. Amém. Deus abençoe a todos. Fala, gente boa! Sala de prosa, hein? E hoje aqui, ó, recebendo um convidado brutal, menina. Pastor Milton Ribeiro. Olha, e a conversa nossa vai ser 2 vezes. Hoje e semana que vem. Lutas do pastorado. Vai embora não, hein? Nós estamos voltando. Como você viu, nós começamos o ministério quase de cabeça para baixo. Mas nós vamos tentando assim, né? Vendo se melhora um pouco aqui, né? Lutas do pastorado, reverendo, mestre Hernandes. Eita. Passou muitas, não? Vamos falar dos começos. Só dos começos? Dos começos, assim. Aquilo que arrochou o caboclo quase jogou a toalha. Gemeu, né? Gemeu grande. Eu acho que o ministério é tão desafiador que mesmo depois que a gente está com os cabelos brancos e alguns dos cabelos estão meio falhos também... Sustância! Você sabe que uma das lutas, então, é o bullying. É o bullying pastoral. A vida inteira. A vida inteira. Eu acho que a gente tem a sensação de que estamos aprendendo. Ninguém, agora eu estou pronto, acabado, agora já sei resolver tudo. A gente está numa caminhada de aprendizado. Mas aquelas primeiras foram brutais. Conta uma aí, mestre. Olha, eu quando cheguei na segunda igreja, na primeira igreja, minha igreja no interior de São Paulo, Pederneiras, era uma congregação, tinha virado uma congregação. Mas solteiro, casado? Solteiro. Cabeludaço? Muito cabelo. Barbudo, bigode? Muita franja. Mas quando eu voltei aqui para Santos, a minha igreja estava indo a leilão. O templo? O templo. E aí foi... Porque também, nossa, teve em BH um cara vendeu o templo com os crentes todos. O cara leva porteira fechada. Mas foi uma questão administrativa, um tempo difícil, mas Deus mudou a nossa história e a nossa sorte. Mas foi um ano de luta, porque no primeiro mês eu recebi a visita de um fiscal da prefeitura e falou: como o senhor, sendo um pastor, tem coragem de colocar suas crianças num lugar tão sujo como esse? E eu passei vergonha. Menino. Então tem essas lutas de ter que reformar o templo, a gente não sabe por onde começar. As minhas primeiras lá, varão, era de estabelecer assim consideração, que a liderança mais velha, e eles me achavam muito menino. Um dia nós tivemos uma dissensão lá sobre um assunto, que um dos anciãos falou assim: cala a boca, moleque. Epa, assim na bucha. Brutal, varão. Varão, aquele me deu uma amargura contra aquele homem, que eu pedi ao Senhor, assim, eu não podia ficar no pastorado. Pastor Jeremias, eu tive uma luta com uma pessoa que resolveu estar na igreja, mas não aceitava o meu pastorado. Pronto, é mais ou menos. O cara me desafiava o tempo todo e eu sofria, pedia noite de sono. Até o dia que um colega chegou para mim e disse assim: você tem que saber a diferença entre ser humilde e ser humilhado. Enquanto essa pessoa perceber que você está sofrendo, ela vai ficar no seu pé. E no dia que eu obedeci esse conselho, o cara foi embora. Parou de me atormentar. Esse varão aqui da amargura, irmão Milton, eu falei: Senhor, eu não posso ficar um pastor assim. Agora lá o cara, você já viu, você está amargurado, como é que é? Ele olha o cara, a comida é boa, enche de areia. Verdade. Aí eu falei: Senhor, me dá uma chance de servir esse homem, servir com amor. Ele tem idade para ser meu pai, eu não posso guardar isso. Aí um dos filhos dele me visitou e disse assim: o senhor perdoa o papai? Eu falei: não tenho nada contra o senhor, nada, é ele que tem que me pedir perdão, não é o senhor não.
Aí eu falei assim, eu me ajuda a servir esse homem. Um dia ele teve uma tristeza, varão. Eu vi esse homem chorando. Aí eu pedi a Deus, me dá um abraço para ele. Fui lá e abracei ele. Eu abracei aquele homem. Fui livre. Resolveu o assunto. Fui livre, aleluia. Glória a Você Deus. sabe que a Bíblia fala algumas coisas, Jesus fala para a gente amar o inimigo. Esse foi um assunto que eu tive que lutar a vida toda. Sempre tem um inimigo. Até que eu entendi o que significava amar do ponto de vista da Bíblia. Sim. Amar não é ter sentimentos positivos. Aí ele explica. Ame o seu inimigo. Se ele tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Então, É ação, amar... né? Agir, Agir, mesmo contra o sentimento. Aí, o sentimento, ele é agregado posteriormente. Mas primeiro amar Você é faz agir. para depois sentir. Amém, é isso mesmo. Mas uma coisa interessante, Herê, e quando eu cheguei em Vitória, em 85, tinha um senhor muito querido. Ó, gente boa aqui, reminiscência. Mas eu estou na porta da igreja abraçando as pessoas, eu estendi a mão para cumprimentar o irmão e disse, que bom conhecer o senhor. Ele respondeu assim, mas eu não estou feliz de conhecer o senhor, não. É mesmo, menino? Na lata, Na assim? lata, porque eu não queria que o meu pastor saísse. O pastor que tinha saído era muito amado do coração dele. E aqui foi um choque para mim. E tive a mesma experiência que você. Falei, meu Deus, me dá a chance de servir esse homem, de abençoar esse homem. E eu ia, comentava, ia falar. Um dia estou pregando, e eu me lembro até o texto. Gênesis capítulo 35. Isso aqui é uma memória, menino. Isso aqui é uma memória, você tem que orar para o Gabriel, porque ele lembra mesmo, viu? E aí, camarada, quando eu fiz um apelo, esse homem foi o primeiro na frente. Amém. Chorando. E na porta da igreja me deu um abraço. A partir de hoje, eu sou seu amigo. E nunca mais passei um Natal se não fosse na casa dele. Oh, glória a Deus. Foi na casa Varão, dele. e naqueles inícios, assim, pregar, de qual eram os medos maiores? Ah, não, tem muitos medos, né? A gente querer ser usado por Deus, e um dos grandes problemas para quem está começando é fazer comparação com os grandes pregadores. Achar que tem que falar tão bem. Isso, para quem está começando, é uma luta grande. Lembrar que a semente é que tem valor. O semeador tem que ser fiel. Mas a semente é que tem que ser boa, que é a palavra, porque o crescimento vem de Deus. Aí aquela luta toda que a gente queria acertar, né? Queria acertar, porque ao mesmo tempo que o pastorado é a vocação, é também a profissão, onde a gente se realiza fazendo determinadas coisas. Queria acertar. E eu comecei solteiro. Todo mundo aqui começou solteiro? Solteiro. 5 anos. 5 anos solteiro, né? E eu ainda tinha a cabeça ruim, menina. Eu comecei com 24 anos. Achei que eu li a biografia do Simonton, o fundador da igreja presbiteriana, e ele teve só 6 anos de pastorado. Eu achei que eu ia morrer com 30 anos. Então eu falei, não vou casar, não vou encrencar a vida de nenhuma moça. Até que um dia meu irmão, Carlos João, falou, você tá com a cabeça ruim, varão? Cabeça ruim. Como é que o pastor vive desse jeito, pensando que vai morrer? O pastor tem que pensar que vai viver. Foi bom, ó. Esses irmãos vão... Mas calibrando a vida da aquele gente. desejo, assim, de... Lá no começo era o desejo de amar a Deus e amar a igreja. Amar a Deus e amar a igreja. Sabe, Geri, você está dizendo uma coisa para mim muito importante. Para quem está começando o pastorado. Às vezes a pessoa chega e ela começa a medir forças em vez de ganhar o coração do povo. Queria mostrar que ele é brutal. É brutal, isso não funciona. Então, se você amar Jesus, e se você amar as pessoas sabem quando elas são amadas. Verdade. E quem ama, recebe amor. Quem planta amizade, colhe amizade. É bem verdade que pode ser que algumas pessoas estejam ali com intenção ruim. E aí Deus vai tratar com elas. Não é como segue amando a Deus. Milton disse, não adianta você ficar odiando, vai servir. Às vezes a pessoa, mesmo você amando e servindo e sentindo, e a pessoa não quer também. Quando eu comecei, um pastor que é uma referência ainda dentro da igreja, teve vários pastores que me ajudaram, mas tem um de Brasília que é o reverendo Adair Sandoval. Foi meu pastor, varão. Quando eu era menino, ontem. Ele sentou comigo, eu estava novo ainda, ele falou 2 coisas que ele queria falar para mim. Primeiro, ganhe o direito de ser ouvido. Boa. Certo? Isso aí para mim foi fundamental. E segundo,
não responda perguntas que não te fizeram. Também me ajudou bastante. Porque às vezes a gente numa conversa quer falar além do que deve. Exato, não perguntaram, você põe... Está respondendo assim. Põe o dinamite na mão do Então cara. pronto, isso aí foi um norte. Então, e outra, eu aduzo mais uma, que é procurar andar com gente melhor do que você. Sobretudo quem está iniciando o ministério. Tá junto, aprender, ter como referência, é por aí. Há uma outra coisa que a mim me marca muito, sobretudo hoje, Jeremias. É aquilo que Paulo escreveu na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate. O bom combate. Quando a gente é mais jovem, a gente entra em alguns combates que não são bons. Não são bons combates. A gente gasta muita energia, às vezes se desgasta emocionalmente. E quando vai ver o resultado, é magro demais esse resultado. Então, quando a gente vai ganhando um pouco mais de experiência na vida, os cabelos vão ficando mais brancos, as rugas vão aparecendo no rosto, alguém já disse que o coração fica mais mole, o couro fica mais duro. Então você Pilates, começa, gente boa. Então você começa a escolher suas lutas, né? Verdade. Tem que ser um bom combate, senão não vale a pena. Gente boa. Eu lembro que um dos conselhos que me marcou foi Ari Veloso. Ari Veloso era lenda lá no final dos anos 70. Ele disse assim: ô mineiro, ame sua Bíblia. Ame sua Bíblia. Você vai ter muita vontade no pastorado de ler outros livros e deixar sua Bíblia de lado. Ame sua Bíblia. Boa. Ô, gente boa, nós estamos aqui nessa prosa boa. Você já viu que o negócio aqui é forte, não é? Vamos orar um pouquinho agora hoje, mas a semana que vem nós continuamos com essa conversa sobre lutas do pastorado e nós vamos ampliar mais um pouquinho, beleza? Eu e você que está com grandes enfrentamentos no pastorado, pensou em jogar a toalha, joga não. Quantos anos de ministério? 37 anos. Quantos anos? O meu também, 37. 40 anos de ministério. Já deu vontade de jogar a toalha? Pense, menino, nós substituímos a toalha, que ela chegou arrastando no chão. Troca sua toalha. Vamos orar, amém? Amém. Milton Ribeiro, Sim, senhor. ore por nós. Deus de amor, Deus de bondade, exaltado seja o teu nome. Muito obrigado Amém. pelo alto privilégio que o Senhor nos deu um dia, nos trazendo para estar à frente do teu povo. Queremos do Senhor sabedoria, santidade, inteligência, dinamismo e força. Amém. Para podermos, ó Deus, completar o teu propósito. Amém. Aqui no mundo através da nossa vida. Segura forte a nossa mão. Precisamos muito de Ti. Em nome de Jesus nós oramos, rogando a Tua bênção sobre todos aqueles que nos assistem agora. Amém. 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 Ô, gente boa, Sala de Prosa é um oferecimento da Luz para o Caminho, uma agência missionária a serviço do Reino de Deus. e da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Uma Pensa que sustância. Ah, você é bem-vindo, hein? E siga-nos nas redes sociais. Olha aí, ó, está aparecendo aí na sua tela. Ah, e não se esqueça, semana que vem continuamos com as lutas do pastorado, especialmente dos começos. Beleza? Um abraço, gente boa. Jesus que guarde. Deus abraço. Graças a Deus, porque nós tivemos a oportunidade de ouvir, através de Sala de Prosa, os conflitos e a luta de um ministro, de um pastor. Shalom! Até o nosso próximo programa, se Deus assim nos permitir. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti.